pessoal, voltamos com mais um podcast do Tasso Conta. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto técnico ligado aí, direito com contabilidade, com um convidado mais do que especial. E eu não sei se vocês lembram, nós já tratamos desse assunto em 2 momentos, mas não com esse tema. Um deles foi com o Leandro Custer, da Secretaria da Fazenda, que esteve aqui com a gente falando sobre o processo administrativo, e depois também com o Alexandre Fiorotti falando do processo administrativo de uma forma geral. E hoje a gente está aqui com o convidado, o Dr. Júlio César Moroski. Júlio, obrigado. Não vou chamar de doutor não, gente, porque a gente é muito íntimo para chamar de doutor. Para bater esse papo aqui com a gente na Tasso. Júlio, obrigada primeiro por ter aceitado o convite prontamente, né? E trazer um tema de relevância, né, para o mercado empresarial, na realidade. Cada dia mais eu falo para as pessoas que a empresa que vive jurídica, que vive de contencioso, é problema, né? Eu acho que a parte administrativa ela é muito mais relevante. Então, eu fico muito feliz de você ter trago o tema. E aí peço a vocês, nossos ouvintes, nossos telespectadores, que assistam a gente, que ouçam a gente no Spotify, YouTube, na SDP TV, né, que é a TV aberta, canal streaming, também no nosso TikTok, né, porque a gente está em tudo quanto é lugar. Falei com o Júlio agora, ele virou já global. Ô, Júlio, Júlio é advogado, né, com foco em processo administrativo tributário, especificamente ICMS, não é isso? Sua especialidade. 90% do nosso trabalho é aí. É ICMS, e ele é fera, gente, tá? A gente participa de um grupo junto, ele é fera. Especialista em Direito Tributário pelo IBET, Vitória. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Graduada em Ciências Contábeis pela UVV. Contador também, gente, olha que surpresa. Atual membro suplente do GTFAS. Coordenador institucional da Comissão de Direito Tributário da OAB. E membro da Comissão de Direito Tributário também da OAB de Vila Velha. Isso aí. Tudo bem. Então temos aqui não só uma pessoa muito competente, mas com currículo brilhante. Júlio, vou começar, né, batendo esse papo aqui com você, dessa importância que você trouxe para a gente desse tema, a importância da contabilidade aí no processo das autuações administrativas tributárias. Então, queria primeiro perguntar com você, né, o que é um trabalho, qual a importância do trabalho do contador, né, nesses processos? É curioso, né? Estava comentando, né, que a gente ainda está na semana do profissional da contabilidade, né? Essa é a última semana de abril. E eu assisti, por conta disso, né, a gente acaba circulando pela rede social e eu vi um vídeo muito interessante do professor Antônio Lopes de Sá, em que ele exatamente, que ele comentou que contabilidade é informação. Ele até comentou que a gente entra numa cabine de avião, vê um monte de relógio, vê um monte de informação, mas não sabe o que fazer com aquilo. Não adianta, não serve informação se a gente não sabe usar. Ele fala que o papel do contador é observar as coisas que acontecem, ele anota as coisas que acontecem, ele arruma o que acontece, evidencia o que acontece e depois ele diz, acontece isso ou acontece aquilo. Então, assim, uma forma bem simples, né? Esse vídeo é sensacional, vale a pena assistir. Eu até anotei para trazer o nome do vídeo. Assim que eu encontrar, eu passo. Antônio Lopes de Sá. Tem uma entrevista dele, muito boa. Contabilidade, a ciência da riqueza. Esse é o nome do vídeo. Contabilidade, a ciência da riqueza. Muito bacana. E ele traz essa importância do contador. Fala qual é o papel do contador. E o fisco, o que ele faz? O fisco, ele vai com auto de infração, o que é? Tem uma questão de auto de infração, você ter lançamento do tributo e ter lançamento da multa. Mas vamos falar que é lançamento, de modo geral. Então, lançamento. O lançamento do auto de infração é um lançamento que o fisco olha as informações que ele tem, os documentos que ele tem, e diz que a empresa deixou de fazer alguma coisa ou não fez como deveria, ou deixou de pagar alguma coisa que deveria. Isso gera o auto de infração. Para onde ele olha? Os documentos e a escrita. Tá? Então a escrita, o trabalho do contador é extremamente importante para poder chegar para o fisco e dizer, você está me acusando, porque é uma acusação, sim. Tá? O auto de infração é uma acusação fiscal, então você está me acusando de não ter pago ou de não ter cumprido uma obrigação acessória, mas aí você consegue concordar e consegue até discordar. E é dali que vai nascer a possibilidade de provar se o fisco está certo ou se o fisco está errado. O Leandro e o Alexandre devem ter comentado da vantagem do processo administrativo, de não precisar ir judicializar. Né? Isso é importantíssimo. Então isso é muito relevante nesse ponto. E aí, Júlio, só para ser tempestiva, claro. A gente está num momento muito complicado na parte administrativa. Eu estou recebendo tanta coisa de cliente de 2011, 2012 da Receita Federal que a gente enlouqueceu. Cara, esse negócio está prescrito. Aí a primeira frase que vem assim é assim,
obrigação acessória não prescreve. Aí eu, porra, não prescreve a obrigação acessória, mas não vai prescrever a cobrança do tributo que está na obrigação acessória? E pensa, nós estamos falando de contabilidade. A partir de 2014 foi tudo digital, mas 2014 para trás não tinha, né? O SPED em algumas atividades ainda lucro presumido. E aí onde que eu vou achar livro? Tem cliente que já jogou até fora livro de 2011. Tem livro que era livro impresso. Sim. Tem cliente que já jogou fora livro de 2011. Como é que eu vou buscar essa informação? Olha a dificuldade que o fisco gera. E isso na esfera administrativa. Sim. E aí, por outro lado, a importância toda aquela situação para o administrativo está clara, né? Que eu acho, é uma coisa que você colocou. Quando você tem um histórico, você que é da área de CMS, não é uma área que eu milito, mas muitos contadores não dão valor para o registro correto e importa do sistema do cliente com histórico ruim, sem parametrizar estoque. E aí, na hora que você vai fazer um processo, eu imagino que quando você pega aquele razão, que pra gente é razão, né? Pra quem não sabe, razão é a demonstração detalhada do fato, fala assim, no dia, por exemplo, hoje, 28 de abril de 2023, sei lá, valor referente, nota fiscal, número tal, e aí você põe o nome da empresa, para um caso de um fornecedor, né? A vencer na data tal. Antigamente o histórico ele é perfeito assim, porque eu sou da época que a gente escrevia numa planilha, mandava para o CPD, que hoje nem tem mais esse nome, né? Agora é TI, ele digitava, voltava pra gente e a gente ticava com aquilo ali e passava para outro setor. Sou dessa época. Não tinha esse negócio de ser automatizado. Então o histórico ele era perfeito. Eu com receio da gente conseguir conversar isso muito rápido, eu anotei uma série de situações que eu vivenciei. Que contabilidade, que sejam boas e ruins. Tem de todo lado. Teve situações em que o cliente chegava com o auto de infração e eu falava, olha, você tem razão, você não deve. Só que você não tem prova de que não deve. Você pode judicializar, você pode discutir administrativamente, mas você não vai ganhar. Você não tem prova. É melhor você, infelizmente, parcelar, né? pagar duas vezes. Né? Quem paga mal, paga duas vezes, né? Isso aí. Exatamente. É bom falar quem paga mal, paga duas vezes. Exatamente. E eu tive uma situação curiosa que a gente, para poder provar, a gente teve que pedir uma retificação do histórico do lançamento. Não foram as contas que fizeram parte do lançamento, foi o histórico. O histórico foi extremamente fundamental para mostrar para o fisco que aquele lançamento se referia a uma nota fiscal específica. Tá? Eu tive problemas, por exemplo, um problema que dá muito. Tá? É prático lançar fornecedores. Você pega o razão, fornecedores. Aí, o que acontece? Súmula 9 do STJ diz o seguinte, o adquirente de boa-fé, ele tem direito legítimo a tomar o crédito da nota, então ele precisa provar que ele é de boa-fé. Né? Um dos requisitos da prova da boa-fé passa... Súmula 9, hein, gente? Nota aí. 509 da STJ. 509. Fala da boa-fé do adquirente. E é preciso provar que a operação efetivamente aconteceu. Como você prova? Contabilidade, A situação é a seguinte, o fisco vai caça a inscrição estadual de um sujeito com efeitos retroativos. Então, a primeira coisa que você precisa mostrar que a nota fiscal que foi emitida, que eu comprei, por exemplo, ela foi emitida quando o sujeito não tinha inscrição caçada ainda. Tá? Ok. E depois você precisa provar que a operação foi realmente paga. Não é só comprovante bancário. Aí a gente tive problema com prova. Eu já tive problema com comprovante bancário. Razão do fornecedor. O fornecedor diverso não mostra. Você precisa mostrar que aquele fornecedor recebeu, que aquele que foi lançado aquilo. Quanta gente faz assim, sabe, Júlia? Aí é uma crítica a nossa profissão, né? Uhum. Quantos contadores fazem coisa por diversos? Graças a Deus veio SPED. Eu trabalhei muito tempo com meu pai e ele sempre falava, odeio diversos. E eu, como Carla também, Tasso, contadora, profissional da Tasso, odeio diversos. Eu falo, gente, se você quer botar um diverso, mas para o usuário, quando ele vê um diversos, ele já quer lançar um diversos. Não importa se... Então, evite outras diversos, porque você não detalha. E provavelmente essa súmula 509, ela deve dizer da transparência da operação. Porque diversos não tem, né? Tipo, valor compras nesta data, valor, né? Não tem. Há uma previsão no imposto de renda de que se você lançar numa conta diversos, você deveria fazer um livro auxiliar. Né? Onde você vem fornecedor, isso, mas isso é muito antigo. Isso não é de SPED agora. Eu vou te falar que eu saí disso. Você sabe disso, né? Sei. Isso é muito antigo. E você vê que tanta gente que não fazia, que lançava diversos manual e não fazia. Pensa no supermercado. Uhum. Penso, eu sei. Você sabe, né? Sei. Por exemplo, aqueles pagamentos feitos por
borderô bancário, que relaciona um monte de pagamento, lança no banco. Você não consegue comprovar que você tem um trabalho enorme para comprovar que ali dentro está um pagamento que você quer mostrar, que quer provar sua boa-fé. Né? Porque tem que estar escriturado. Então, a boa-fé ela também pode ser provada pelo contábil, né? Considerando uma boa escrituração. Isso é usado. Para provar que você realmente... você tem que provar que você agiu como se a operação estivesse totalmente correta. Né? Você tem que acreditar que aquele fornecedor estava de boa fé também, tanto quanto você. Então você tem que mostrar que você escriturou na escrita fiscal, você deu entrada naquela mercadoria, e tem que comprovar na contabilidade que você pagou, que você lançou no seu fornecedor e que pagou. Vamos lá, a gente tem que sempre, em qualquer operação, 2 contadores, né? O do lado que compra, que vende, do lado que controla, do lado que recebe. Quando dá outra ponta, porque o fisco pode, no processo administrativo, pegar também a contraprova do outro lado? É comum? Tipo ICMS, comum, né? Não é. Mas pode. Mas ou pode. Toda prova é válida. Então, toda prova vamos supor que eu tenho uma empresa, estou no processo administrativo, a minha contabilidade é certa, mas o fisco ainda não está convencido. Ele pede a do fornecedor para comprovar que o fornecedor me vendeu e que está na contabilidade dele a comprovação do pagamento, ele pede lá. Ele pode fazer isso? Pode. A gente tem que saber também que do lado do fisco também são pessoas, né? E como diz meu pai, tem vida inteligente lá também. Né? E eles são muito bons, é verdade. Não é à toa que ele passou no concurso. Não é à toa que não... Exatamente. Então, a gente vê, é muito difícil ver uma situação em que o fisco consegue alcançar os dois lados. Até porque o contribuinte do Estado, muitas vezes com uma operação interestadual, ele não tem a possibilidade de fiscalizar. Agora, se ele tem a possibilidade de ter acesso aos dois, seria até recomendável que o fisco fizesse isso, mas o trabalho cresce demais. Né? Quando o fiscal recebe uma ordem de fiscalização, ele tem umas tarefas a cumprir, mas não fica limitado àquilo, então ele vai um pouco além. Ele olha um contribuinte. Agora, quando acontece uma operação específica, que a gente teve algumas situações aí com alguns produtos, em que o fisco olha para aquela situação. Então ele olha, por exemplo, aqueles fornecedores, aí ele foi nos fornecedores, viu o problema e foi autuar os compradores. Porque ele, né, questões Sim. lá, ele viu que no fornecedor ia dar problema. Sim, e do lado contrário, o contribuinte pode, no processo administrativo, solicitar a contabilidade do outro para poder corroborar com a defesa? Pode. O próprio contribuinte? Pode. Desde que ele tenha ele só vai conseguir se tiver uma boa relação com a outra parte. Né? Muitas vezes a pessoa não quebre. Já tive situações dessas que era recomendável que a gente juntasse, mas ele não quis abrir. Aí ele entregou uma declaração que acabou sendo meio que ignorada. Sim, então, mas é muito difícil. Mas sendo prova legítima e a pessoa cedendo, é totalmente possível. E como é que fica a questão dos defeitos ou problemas na escrita no processo administrativo? Primeiro, a importância disso e segundo, como que o fisco trata isso? Porque o fisco federal tem o poder de arbitrar a contabilidade quando ela está nesses problemas que você comentou, tipo histórico ruim, tudo diverso, sem identificação. Eu já vi lucros arbitrados pelo fisco quando ele desclassifica a contabilidade por a contabilidade não gerar uma informação transparente. Como é que fica a nível de Estado? Ele simplesmente desconsidera, porque ele não tem o poder de arbitrar. Até onde eu sei, né? Pode ser que eu esteja errado. Ou ele faz uma denúncia para a Receita, como é que funciona? Não, eu nunca, graças a Deus, nunca vi uma situação dessa, mas eu acredito que o fisco possa sim desclassificar a contabilidade e arbitrar valor. É possível arbitrar valor de ICMS numa situação dessa. Acredito que seja possível sim. Eu não vou saber dizer o fundamento legal agora, mas eu acredito que esteja lá. Na Lei 7.000 deve ter alguma possibilidade de arbitramento. Porque eu sei que existe punição. Tem uma penalidade, por exemplo, está no artigo 75A, acho que no parágrafo 1º, que fala da falta de recolhimento de imposto, e que tem uma multa de 40% do valor da operação, quando não é possível determinar o imposto devido. Se não me engano, é 40% do valor da operação, quando não é possível. Do valor da nota de venda. Então aí você tem já um arbitramento por não conseguir definir qual é o valor do tributo devido. Então eu vejo que é possível arbitrar, sim, mas eu acho que já tem previsão legal do quanto, de como fazer. Né? Agora, a contabilidade, a escrita fiscal é extremamente importante para o processo administrativo. E a responsabilidade, Júnior? Como é que fica? Porque o advogado nunca tem responsabilidade de porra nenhuma, né?
Pensa numa profissão, gente, que o cara ele faz as defesas, se for boa, tudo bem, se for ruim, tudo bem também, entendeu? Não. Agora, o contador, eu tava num evento do Cores, na Federação das Indústrias, como na qualidade aí de presidente do CRC, né? E aí o Vitor estava fazendo uma palestra junto, eu falei dos incentivos federais, né, para quem é lucro real presumido, pessoa física e tal, eu e o Roberto Schultz. E a gente fez uma cartilha para os empresários e para os contribuintes. O Vitor foi falar da responsabilidade técnica do profissional contábil sobre os autos de infração, né? E aí ele estava comentando que o contador não pode ser penalizado. Eu sei que tem uma súmula do STF que diz que não pode se ele não for citado no processo administrativo, né? Súmula 23, eu acho, não sei, acho que é 23. E aí ele falou a nível de Estado, né? Porque, por exemplo, teve uma decisão agora recente do Supremo Tribunal Federal, foi até motivada pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, de tirar a responsabilidade do contador sobre a questão do tributo, né? Você não acha isso perigoso, assim, quando se trata de uma prova como uma escrituração contábil? Ele pode até não ser responsabilizado, como eu já prestei depoimento, já fui acusada como réu por ser solidário pelo não pagamento de imposto de um cliente, sendo que ele não pagou porque ele não quis. Eu já passei por esse processo judicial de criminal. É terrível, tá, gente? Então, assim, quer dizer, a gente na posição de contador, escrituração correta, contabilidade correta, o fiscal foi lá, analisou o processo, o cliente, infelizmente, vendeu a empresa e deixou o negócio, tipo, vendia a empresa... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Para não dizer outra O coisa. negócio era... Isso aí vai dizer outra coisa. E era assim, na época, uns 30 e poucos mil reais era pouco para você vender uma empresa de mais de 1,5 milhão. E era veículo. Era venda de veículo. Era pouco. E aí, daí da minha ojeriza por ICMS. Daí, por isso que eu já mudei para construtora, esse negócio de comércio não é comigo. E aí o cliente simplesmente sumiu, desapareceu e aí vendeu a empresa continuou tocando até hoje com os novos sócios, mas o CNPJ foi outro. Ele pegou o estoque, vendeu, né, da sede lá e tudo. E aí eu achei que estava resolvido, né? E aí eu falei, aí o que eu pedi na época? Eu pedi pro fiscal, olha, faz uma diligência na indústria que vende o veículo, porque ela tem as notas, porque já estava para mais de 5 anos, como é baixa, é fiscalizado, ele fiscalizou, era na crava dos 5, só que a empresa era em Viana, saiu de lá por causa de uma enchente e veio para Vitória. Parte da documentação, faltavam 3 notas. E eu falei, faz a diligência. O fiscal se recusou a fazer. Ele deixou e falou, não vou fazer. E aí o filho do dono era advogado e falou, não, pode deixar que nós vamos fazer o processo, isso vai morrer no administrativo, que nós vamos pedir, solicitar que faça a diligência. Só que no meio desse caminho a pessoa vendeu a empresa. O que aconteceu? Esse negócio foi rolando, um negócio assim de 2000, e vou falar assim, muito tempo, 2006. Quando chegou em 2013, eu recebi uma intimação da Polícia Civil, que eu nem sabia que isso era Polícia Civil, mas crimes estaduais são Polícia Civil, que é Polícia Civil de Crimes Tributários, Fazendários, né? Certo. E aí eu fui dar depoimento e meu nome estava como réu. Fui a julgamento, né? No primeiro momento fui condenada numa das instâncias a 2 anos de reclusão. Aí eu lembro que o advogado falava assim... Divertidíssimo isso. Aí um erro nosso por desconhecimento. O meu advogado era criminalista, ele deveria ser um tributarista, na realidade. Porque o criminalista, assim, não, mas com pena alternativa não tem problema. Eu falei, você não tá entendendo. Né? Porque o criminalista, ele pensa isso. Eu falei, deixa eu te falar, você não tá entendendo. Eu tenho cargo público, eu sou contadora. Eu não posso ter um processo criminal mesmo que eu cumpra ele, porque eu não tenho motivo para isso. Então, gente, a gente tem que ir até a última instância. E eu me defendendo, e o ex-cliente nem não ia nas audiências, passou a primeira, passou a segunda. Na última, na 5ª audiência, que o juiz ia dar o veredito, aí eu entrei com... o juiz falou que ia, naquele momento, que já é judicial, não é administrativo, mas pegou a contabilidade estava tudo lá certinho. Aí o que ele fez? Ele falou, vou dar prescrição intercorrente para o seu caso como contadora e você como empresário condenado por não pagamento de tributo. Beleza, eu saí de lá tranquila, feliz da vida, voltei para casa. O imposto estava declarado? O imposto estava declarado.
Estava declarado. Mas depois foi declarado, tudo certinho. Ah. Nas declarações, tudo certo. E aí, quando fui viajar para Santa Catarina para dar um curso, o oficial de justiça bateu na minha porta e eu peguei a estimação, tava lá. Porque a oficial de justiça é uma benção. Vê assim: olha, dona Carla, se a senhora concordar, a senhora assina que concorda e diz que tem conhecimento. Se discordar, a senhora assina que tem conhecimento. Aí fui ler condenada. Como assim, gente? 2 anos, fiquei louca, chorei, desesperei. Nossa. Com a mala pronta, eu saindo de casa com a mala para ir viajar. Viajei, liguei, eu tinha 5 dias para fazer a segunda fase, né? Que aí é a segunda instância do judiciário, que daí você já tem que fazer embargos, né? Tá. Já ia ser embargo de declaração. Primeiro que é mais não sei quantos mil para isso. E aí foi o meu erro, e eu fazia mestrado na Argentina, faço mestrado na Argentina, Júlio. O meu amigo é do TJ da Bahia. E ele falou assim: Carla, contador, quando não acionado no processo administrativo, não pode ser criminado, entendeu? E aí cara, e por que esse negócio no administrativo? Eu fiquei tentando entender por que não acabou no administrativo. Tipo, se eu não fui condenada, não fui arrolada no administrativo como réu. Então, os contadores não sabem da importância, quer dizer, administrativamente não foi dada a atenção correta, não foi apresentadas as provas contábeis, não foi nada que tinha, Júlio, que ter sido feito, foi. E o negócio foi rolando, e assim, até eu ser condenada. Aí depois ele arquivou o processo. Então, quer dizer, para não dizer que tinha errado, foi feito um arquivamento. Mas, olha, foram 6 anos de tormento. Entendeu? 6 anos, indo e voltando. Então, assim, realmente é muito importante a fase administrativa. Eu sou uma defensora, eu falo, gente, toda empresa tem que ter advogado preventivo. Não pode ser só judiciário. Não é? E o cuidado que a gente tem com contabilidade, porque eu, como contadora, não sou eu que executo, Sim. 100%. O sistema traz, mas eu tenho que me preocupar com o histórico, né? Então, eu pergunto, vocês como advogados, quando vocês recebem essas situações, eu tô na linha certa, tem que ser um tributarista, tem que ser alguém da área administrativa, porque o criminalista, ele foi assim, já foi direto, a preocupação é o crime, né? Não é o negócio, entendeu? E o que a gente faz para evitar isso, né? Para chegar nesse momento, quando você tem um mal administrativo? Né? Porque, na realidade, a minha visão foi uma falha do jurídico administrativo. Na verdade, Carla, no âmbito administrativo estadual, por exemplo, eu nunca vi, não tem, a colocação de uma figura do responsável. Nem seja ele sócio, seja ele contabilista. Tá? Não coloca no processo administrativo, ele não entra no processo administrativo, mas eu acho que eles devem corrigir isso em breve. Tá? Acho que, pelo que eu vi... Até pelas súmulas que estão acontecendo. Exatamente. Então, e o judiciário tem reconhecido que quem não está no processo, quem não teve a oportunidade de se defender administrativamente, não pode ser condenado também. Né? Agora, a gente tem que lembrar que a pessoa só pode ser condenada pelo que ela fez. Então, se o seu cliente lá, no seu exemplo, ele deixou de pagar um imposto declarado, a contabilidade fez o seu trabalho. Ele não pode ser condenado porque a pessoa não pagou. O contador não pode obrigar ele a pagar. Muitos contadores já passaram por isso, tá? Não deveria ter sido feita a acusação contra... Muitos contadores passam por isso. Mas é preciso ter ciência de que se o trabalho do contador tá certo, por mais que tenha erros eventuais é uma coisa. O dolo tem que haver dolo, vontade de vamos lá, sonegar, né? De não pagar tributo, de fazer errado. Ou de não declarar. É uma pergunta que eu queria te fazer também. Vou falar um negócio aqui, mas é verdadeiro, tá? Parece até piada, mas não. Não existe a imputar ao contador responsabilidade pelo fiscal, porque não é obrigado a ser contador para fazer a parte fiscal. Estou falando com base na legislação, tá? Legislação do Conselho Federal de Contabilidade diz que não precisa ser, não é prerrogativa de contador, cálculo de tributo. Entregar obrigação acessória, com exceção daquelas vinculadas à própria contabilidade como espécie contábil. Né? Agora, e não é errado, porque, por exemplo, qualquer pessoa pega um valor e multiplica por 3%, né? Os sistemas hoje fazem tudo. Então, imagina, você pegar o dono do sistema e vai condenar ele porque o negócio não está apurando corretamente o débito e crédito. Eles não estão querendo colocar um responsável pelo sistema, não estão querendo nomear, reconhecer. Então, imagina, mas o dono do sistema vai ficar louco agora, né? Então, você imagina. E aí eu te pergunto, ele fez a contabilidade toda certinha, mas ele não faz a parte fiscal. Quem faz é um assistente que não precisa de técnica contábil. Não tem nome de contador em N declarações, nem CRC. De MOB não tem, DCTF não é obrigatório. Tem um monte que não tem. Porque não é responsabilidade técnica de um contador preencher aquilo. A técnica dele, o conhecimento técnico dele não é necessário para aquilo. Aí eu te pergunto, quando você tem uma pessoa que executa essas operações que ele pode... Eu não sei se os expédios do Estado têm que botar CRC.
porque eu não tenho Também não cliente sei do te dizer. ICMS, eu não sei. Mas vamos imaginar que não tenha. E tem um erro da obrigação acessória. Como que faz isso no administrativo? Porque aí já não é a contabilidade. Porque se está na obrigação acessória errada, a contabilidade está certinha. Mas aí o contador deixou de declarar alguma coisa e aí gera uma multa. Tipo a gente estava lá na reunião hoje, o SPED FD lá, ou o SPED fiscal gerou a multa. Como é que faz isso? Na verdade, assim, Administrativamente. como eu disse, quando você tem uma responsabilização no administrativo, a pessoa vai se defender dessa responsabilização. Então, no caso, o imposto declarado e pago, declarado não pago, o contador tinha que chegar no processo administrativo, ele pode se limitar a chegar e dizer, ou o contador ou quem fez o cálculo, né? Quem elaborou o SPED fiscal. Se declarou. Se está certo. Se é aquilo que eu comentei, se há boa fé, erros eventuais, tem boa fé, no meu entendimento. Agora, se há a intenção de deixar de pagar tributo, aí você tem um dolo. E aí ele não vai conseguir se defender. Eu vou fazer uma pergunta do diabo aqui. Como define? Caso a caso. Por exemplo, não, na contabilidade, no livro contábil está declarado, mas no fiscal não. Não, olha só, por exemplo. É o mesmo cara. Não, o que acontece? Se você tem todos escriturados na contabilidade e todos não escriturados na escrita fiscal, você parece que tem uma situação recorrente. Entendi. Agora, é diferente de você pegar de 12 meses, um mês. Vamos lá, eu tive uma situação que em 5 anos a empresa teve 20 notas. Só que, assim, nossa, parece bastante, em 5 anos não é muito, especialmente que era uma empresa não é nada, gente. que tem 20 notas nada. Tem centenas de notas emitidas por dia. Então, sim, errar é humano. Num dia já seria irrelevante. Em 5 anos, aí fica evidenciada que tem uma Mas boa o contador não declarar no proposital, para o cliente não ficar sem certidão, por exemplo. E aí no processo administrativo, ele tem que ser rolado, aí ele poderia ser réu? Ele poderia ser, mas ele vai poder se defender. Se ele fez realmente... Aí, provavelmente, mas a defesa dele vai ser, o cliente pediu para não declarar, e aí? Mas aí ele é obrigado... O cliente é meu cliente, pediu para não declarar, porque se eu declarasse, ele ia tirar da minha contabilidade, porque o do lado faz, e aí? Pois esse é um problemão, isso daí o comércio tem esse problema. Isso é realidade. O comércio tem esse problema, porque fala assim, se eu pagar todos os impostos certinho, eu não consigo concorrer com o meu vizinho que não paga tudo certinho. O comércio também passa por isso, mas ninguém pode ignorar a lei. Esse é um problemão, né? Mas é triste, tá? Vou te falar. Eu tô te falando pelos comerciantes, porque eu já dei muito curso, né? E eu lembro de eu dei um curso no Senac, eu dou aula, né? Dei aula muitos anos aula da graduação e dou aula para pós, né? O curso empresarial. E eu lembro que eu dava aula no Senac e eu dei aula, tinha um monte de gente daquela Rede Construir na época, sim, que eu não sei se existe ainda, porque depois mudou para Constrular, depois mudou para Rede não sei o quê, de material de construção, sim, civil. E aí a turma tinha umas 15 pessoas dessas redes. E aí eles falaram assim, Carla, por que tem que pagar isso tudo? Porque o cara do lado lá no bairro, não sei aonde, Nova Rosa da Penha, citando bairros mais humildes, ele todo irregular, compra o fisco, não bate lá, não sei o quê. Isso, tô te falando assim, uns 20 anos atrás. O fisco não bate lá, aquela época que o fisco ia na empresa, entregava o auto, né, não sei o que, aquela coisa toda. E só que tudo vai modernizando, né? Então a justificativa deles para não fazer o do lado não faz. Se eu fizer, eu não consigo, eu quebro. Né? Mas ele vai quebrar também uma hora, o do lado. Melhor você ganhar menos e fazer certo. Exato. E aí entra o trabalho da fiscalização, né? Porque isso é uma concorrência desleal. E aí é preciso estar sempre que possível denunciando para que o fisco possa alcançar esse pessoal. Eu falo isso, gente. Para que você possa trabalhar corretamente. Você precisa estar de acordo com a lei. Agora, se você não cumpre a lei conscientemente, você está incorrendo em dolo. Como que está a procura hoje dos empresários pela parte administrativa, pela essa defesa administrativa? Porque o contador faz o trabalho dele, fica lá, ele nem sabe, né? Então, como é que está a procura hoje das empresas por você ter um jurídico que contemple a parte administrativa antes do judicial? Você que é da área, que é do mercado. O administrativo, graças a Deus, ele tem ganhado muita atenção, não só do empresariado, mas do próprio CNJ, que está recomendando que haja uma padronização do processo administrativo no país e uma série de atitudes para que haja uma padronização que as pessoas um advogado, por exemplo, de outro estado consiga atuar aqui sem que tenha problemas de filigrana. Aqui, por exemplo, a gente estava brigando lá pelo prazo, né? Sim. Advogado de fora perdia muito prazo porque
pela diferença do prazo de impugnação por recurso. É porque não entendeu? é padronizado no país. Porque não é padronizado no país. Entendi, Agora, se existe tá. um prazo único em todo o país, o advogado vai ter a tranquilidade de trabalhar com um prazo Então, que se eu ele trabalhar conhece. em 3, 4 estados diferentes na advocacia, Você pode vai ser ter que conhecer três o CEF processos que é de um jeito, administrativos. São Paulo é de outro, Rio de outro, Exatamente. entendi. Não, estrutura completamente diferentes. Aí complica, né? Fica caro, né? Para cuidar dessas mas- empresas, porque você tem que estar mais Mas o atento. processo administrativo ainda se mostra o melhor caminho e tem ganhado a atenção de cada vez mais do empresariado e da própria justiça. Como a da justiça, especialmente por ser uma válvula de alívio do judiciário, que a gente sabe que No tá... processo fiscal de CMS também tem como é que chama aquele negócio que até a Federação das Indústrias criou? Não é acordo, é mediação e arbitragem, ou para fisco não tem, é só parte civil? Olha, existe previsão para fazer arbitragem. Eu não No fisco. Eu não sei se o fisco estadual faz, mas existe previsão, existe um incentivo nessa para que seja Porque adotada medidas a empresa alternativas. poderia solicitar, né? Não só a arbitragem, mas também o acordo, né? A mediação, né? Mas conciliação, né? uma conciliação, que agora tem com a Receita Federal, que você adere, faz uma negociação com a Receita Federal. Sim. É uma recomendação do próprio CNJ, que é a questão essa autorregularização, que é a questão do litígio, né? exatamente, Que tem agora a legislação do litígio. reduzir litígio para fazer com que o É que, na judiciário realidade, em termos de receita, sabe quem tem falando sobre isso aqui? Foi o Célio Cavalcante. Você conhece? Celinho? Eu acho que sim. Célio Cavalcante, ele teve falando, foi até no meu aniversário a live que a gente fez, ele falou sobre essa questão dessa conciliação da permissibilidade que a Receita tem, por exemplo, de você ir lá e negociar, trocar, por exemplo, uma máquina da sua empresa, de você transferir, pagar, quitar a sua dívida por meio de acordos com a Receita para você evitar a justiça. É uma legislação recente, ela é de 2022. Federal, né? Federal. Uhum. E ela tá, assim, bem nova, entendeu? Então, agora eles estão regulamentando ela. Eu esqueci o nome que tem, mas assim, é isso mesmo, é como se fosse uma conciliação. E é bem interessante, bem interessante. Ou seja, também evita precatório, também é bem interessante. Exatamente. Eu te perguntei porque eu queria saber se o fisco estadual também tinha, porque também evita ir para a justiça. Não é interesse, gente, de ninguém, nem para a justiça, nem por parte do fisco, nem por parte do contribuinte. Contribuinte porque o custo é muito mais alto, fica amarrado, né, Júlia? E fica toda hora pedindo certidão do objeto em pé, pegando coisa, pode ter bem bloqueado, fica sempre naquela eminência, Bacenjude, aquela coisa toda. Exatamente. E não é interessante para o fisco, ele demora mais para receber aquilo que talvez se ele tem direito de receber, né? Porque ele tem que todas as esferas, o contribuinte pode recorrer até lá em cima, então demora muito mais, sei lá, 5, 6, 10 anos. Você vê que eu estou vendo agora decisões do STF de coisas de CMS de 14 anos atrás. A própria recente agora do Ministério do Trabalho, relacionada à parte de trabalho, que é desde 1980, sei lá. Então o negócio é muito antigo. Então não é interessante para ninguém. Por isso que é importante esse assunto da decisão administrativa, do processo administrativo. Mas fico feliz, Júlio, de você ter trago esse tema. Acho importante essa questão da gente conscientizar o contador, né? De como que a qualidade da informação é importante para vocês, advogados, Isso né? aí. Para vocês que defendem o contribuinte, porque na realidade, e eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente também, para você passar para os seus comentários, e até você dar uma dica aqui, né, sobre essa questão, porque não é só a contabilidade estar correta, mas é também o contador se meter a fazer a defesa administrativa. Eu acho que até pode, vou te falar como contadora, poxa, já fiz várias com o advogado junto. Sim, o advogado fala assim. Inclusive, por exemplo, Luiz Alemã, não tem? Quando trabalhava com o Guido, ele defendia, e eu trabalhava com o Paulo, meu pai, eles tinham muito negócio de cliente junto, ele fazia muita defesa de cliente. O doutor Guido sempre ligava para papai e falava assim, Paulo, eu quero que você faça essa parte aqui, entendeu? E me mande isso aqui. Perfeito. Sabe? E aí, Paulo sentava, a gente preparava as tabelas, a explicação de tudo, como é que era feita, base contábil, mandava comprovante razão. Então, e eu vejo muitos contadores fazendo defesa, fazendo mesmo, estruturando do fato, não sei o que, aquela coisa toda. Só que a gente não tem aquele arcabouço conceitual do que é um rito processual administrativo como o advogado tem. Fala sua opinião sobre isso. O que você acha disso aí, que os contadores estão se atrevendo a fazer e cobrando para fazer em alguns casos? Vamos lá. Eu formei primeiro em contabilidade.
E eu trabalhava no escritório de auditoria e consultoria. E a gente às vezes pegava e falava assim, ó, isso aqui vai te dar problema, o fisco vai te pegar. E depois o cliente vinha e falava assim, você não falou que ia pegar? Então pegou. Você consegue defender? E é a visão que o contador tem. Ele bate o olho no que ele fez e fala, aquilo tá certo. O fiscal tá dizendo que tá errado. Então o que ele faz? Eu defendo esse negócio, eu fiz. Às vezes é o próprio brio do contador, né? Então assim, como pessoas, advogado e contadores têm as mesmas capacidades, mas têm direcionado o seu estudo para pontos técnicas mesmo, então assim, o contador que está sempre fazendo contabilidade, ele, para fazer uma boa defesa, ele vai ter que parar de fazer contabilidade e passar a fazer defesas. Ele não precisa virar advogado, mas ele pode ficar especialista em fazer defesas. Porque o administrativo não é obrigatório ser um advogado. Exatamente, né? Não precisa ser advogado. O contribuinte pode se defender lá. Mas eu já tive muitas situações em que o contador fez a defesa e veio para a gente em sede de recursos. Isso é muito ruim. Porque a defesa, a impugnação, ela limita a matéria de defesa. O Fiorotti comentou isso aqui. E o Leandro também, que num dado momento do administrativo, você não pode mais colocar fato novo. Exatamente. Embora o processo administrativo ele faça uso do princípio da busca da verdade material, também não pode ser bagunça. O Gustavo, ex-presidente do conselho, ele falava muito isso. A gente admite a verdade material, admite análise de provas novas até, mas não de forma bagunçada. Senão daqui a pouco... Senão vira bagunça, você não termina o processo. Né? Precisa terminar. Então, eu vejo assim, é possível? É possível sim, mas é preciso uma dedicação. Eu acho que se o trabalho do contador está bem feito, ele tem que trabalhar junto com um advogado. O advogado trabalhar sozinho também, que não conhece contabilidade, esse é um problema que o advogado tem muita consciência. Eu vejo lá na Comissão de Direito Tributário, eles estão sempre buscando curso de contabilidade para não contadores. Eu dei na FDV, não é? Eu dei. Justamente tem por isso. Tem muito advogado de escritório. Porque não adianta o advogado chegar lá... Eles chamam de regresso, né? Que a pessoa já formou, já tem uma venda, tudo e volta para fazer. Eu dei lá na BKI várias turmas. Legal. De contabilidade para advogado. Focada nessa área, assim, de razão, de explicar como é que faz. Porque ele precisa saber o mínimo. Pelo menos. O mínimo muitas vezes não é suficiente. Então ele pode chegar lá no processo, vai falar um advogado e fala assim, ele não pode, o fisco não pode botar uma multa acima de 100% do valor do imposto. Você vai judicializar e vai ganhar. Vai ganhar, mas você podia ganhar o processo administrativo se você conhecesse contabilidade. Então, assim, o ideal é que o advogado, o empresário nunca deixa o advogado trabalhar sozinho. Ele tem que trabalhar junto com o contador dele. E o contador, se quer fazer defesa, ele tem que buscar... Você sabe que muitos escritórios de advocacia tem contador trabalhando para poder... Hoje, aqui no estado, eu conheço alguns que têm bastante idade, que tem um contador dentro do escritório para poder ajudar na parte da defesa, né? Porque, com alguns que eu conversei, porque o contador se recusa a colaborar. Muitas vezes acontece. O contador se recusa. É uma pena, às vezes, né? Ele é o maior interessado. Exatamente, porque muitas vezes ele fica assim, estão trabalhando em cima do erro meu. Porque às vezes um erro, mas todo mundo erra. Exato. Mas a pessoa tem que ter essa consciência de que é preciso correr atrás da consequência do erro agora. Não importa, o erro está feito. Está feito, está reconhecido pelo fisco, agora ele está correndo atrás. Agora, você sabe o que aconteceu. Colabora para poder chegar ao que é justo. Porque muitas vezes o erro acarretou um não pagamento de imposto, mas não aquilo tudo. Então é preciso ajustar o processo administrativo serve. O processo administrativo é um controle de legalidade. E aí é importante, né? Aquilo que você me perguntou no comecinho, a gente acabou não falando. Mas é direito administrativo, é direito tributário e é direito público. É tudo junto. Né? É uma mescla ali e entra a contabilidade no meio. Não dá para ignorar nenhuma dessas partes. É muito conhecimento, né? Que tem que estar junto. Tem que mistura tudo, bota tudo no liquidificador e mistura tudo. Mas tem que estar, como diz, tem que ser uma mistura homogênea. Exatamente. Se for uma mistura de óleo e água, o bicho pega. Exatamente. Então, assim, o ideal é que o advogado e o contabilista estejam trabalhando juntos nisso aí, colaborando, porque o advogado precisa entender o que foi feito e o que era para ter sido feito e se aquilo está certo. E muitas vezes ele não consegue criticar isso. Ele não tem conhecimento para criticar. Tá certo. Ainda mais com contabilidade complexa. A norma contábil é obrigatória agora mudar de 5 em 5 anos. Então, acabou de mudar de novo agora. E inclusive. O processo administrativo é extremamente técnico. Muito mais técnico do que o judiciário. Isso eu falo sem problema nenhum. É mais técnico? Muito mais técnico. Vamos lá. A última instância administrativa é formada pela iniciativa privada e pelo fisco. É um órgão paritário. E lá a gente tem auditores fiscais que conhecem a ótica a fundo a ótica do fisco
E a gente tem o representante da iniciativa privada que está do lado do contribuinte, que coloca a ótica. Não é que ele vai defender o contribuinte, Sim. mas ele vai colocar a ótica do contribuinte. Né? Então ali existe um confronto, e eu lembro que muitas vezes eu levava questões contábeis e eu não tinha que convencer o conselheiro da iniciativa privada. Eu tinha que conhecer. Quem ia reconhecer o meu direito era o fisco, porque o fisco entendia mais de contabilidade do que os outros entendiam mais de direito. Hoje a gente tem um conselho muito, muito mais próximo do direito do que eu acho que já foi algum dia. Eu nunca vi mas... A OAB participa do Conselho de Recursos Fiscais? Não, do Estado não. Quem é que participa? Não, nós temos assim, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura e agora a OCB. Entrou agora. Né? Então a gente... Mas são as empresas que mandam a lista tríplice e aí o Estado escolhe? E o secretário, acho que ele faz a indicação, e acho que quem nomeia é o governador. Mas não tem advogado? Tem muito advogado. Hoje a gente tem vários advogados lá. Tem vários advogados, tem juiz, mas assim, a parte técnica, contábil, tá pro lado do fisco. Isso sempre teve. Isso foi uma constante lá. É o fisco que entende mais de contabilidade, e se você quer ganhar com base em fundamentos contábeis, é o fisco que vai te dar. É o fisco que vai te dar. E aí se você tem a prova, e aí é mais importante do que nunca. Você tem a contabilidade toda certinha, você vai mostrar pro fisco. E o fisco vai reconhecer. E acontece. E reconhece, porque é técnico, tá? É muito mais técnico do que o judiciário. O judiciário precisa de auxiliares. Precisa dos assistentes, do perito. Aí depende de contratação, aí tem negociação de valor, loucura. Exatamente. Aí o perito diz... Eu tô sendo assistente perito de alguns processos. Pois é, e o juiz vai dizer o quê? Ele vai ter que ouvir e vai ter que escolher um, porque ele fundamentar contra o perito não vai. Exatamente. É bem mais difícil mesmo. Júlio, que bom. Júlio, qual o recado que você dá para os contadores em relação aí à importância do trabalho deles? Bom, se eu posso dar algum conselho, é fazer o trabalho com o maior zelo possível, com maior atenção. Não acha que pular etapas ou economizar vai ser bom. Pode ser bom hoje para economizar no trabalho, porque o dia a dia é puxado. Mas se a gente precisa da contabilidade, se a gente precisar da contabilidade no futuro, essa de hoje, precisão, lá daqui a 6 anos, exatamente, ela vai estar registrado o que aconteceu. Lá vai estar dizendo o que aconteceu. Então a gente precisa ter claro o que aconteceu. E isso muitas vezes é fundamental para a busca da verdade material no processo administrativo. Perfeito. Gente, então a gente esteve aqui com o Júlio Morosky. Júlio, obrigada mais uma vez aqui no nosso... Eu que agradeço, Carla. Aqui no nosso Tasso Conta. Então não deixe de assistir a gente nas redes sociais, né? No nosso YouTube, no nosso Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, entendeu? Que a gente está em tudo agora, já falei com o Júlio, e na SDP TV também. E claro, vou fazer uma propaganda aqui, né? Todo sábado, para quem é do Espírito Santo, a gente está na Band, né? No programa da Viviane Semeno Acontece, dando dicas financeiras para você, contribuinte. A gente volta já com mais podcast.